Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, o comportor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 11 de setembro de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 3. Tudo faço por causa do Evangelho. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 20. Eu, pelo Evangelho, eu vos gerei em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, agora nós vamos invocar o nome do Senhor e exercitar o nosso espírito, para que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente compreender, a direção de Deus, aquilo que Ele quer nos mostrar diante da Sua palavra. E sabedoria para aplicar isso ao nosso viver e levar isso para mais pessoas. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer falar com cada um de nós. Senhor Jesus, e ser fiel também na hora de transmitir, levar as pessoas a ouvirem aquilo que o Senhor quer falar. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Jesus nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Senhor Jesus, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ó Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 4. Senhor Jesus. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ó Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Senhor Jesus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Senhor Jesus. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Efésios capítulo 1, versículo 22. Senhor Jesus. Pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: A linha da autoridade divina. Ó Senhor Jesus. A igreja tem a finalidade de cumprir o mistério da vontade de Deus. Por isso, precisa de um encabeçamento, de uma linha de autoridade. Em Efésios lemos: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aqui vemos que a vontade de Deus é que Cristo encabece todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Nos primórdios da criação, Deus entregou o governo do mundo a um arcanjo, a quem dera muita sabedoria e formosura. Por ser muito sábio e formoso, o orgulho entrou em seu coração, e ele pensou que poderia ser igual a Deus. Então, estabeleceu uma linha paralela de autoridade no universo, que a Bíblia denomina de Império das Trevas. Desde que foi criado, o mundo era mantido em ordem pela autoridade absoluta de Deus. O desafio a essa autoridade tornou o mundo caótico. Ó Senhor Jesus. Deus deseja restabelecer a ordem no universo. Para isso, planejou no mistério de sua vontade que Cristo encabeçaria todas as coisas e no final, Cristo seria encabeçado por Deus e todas as coisas entrariam em ordem novamente. Portanto, tudo o que Deus realiza hoje é em direção ao cumprimento do mistério de sua vontade.
Como ele encabeçará todas as coisas? Pela igreja. Estamos inseridos nesse processo. Ó Senhor Jesus. Paulo conclui o primeiro capítulo de Efésios da seguinte maneira: pois todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Deus, por seu supremo poder, ressuscitou a Cristo e fê-lo ascender, sujeitando-lhe todo o principado, domínio, potestade e todo nome que se possa referir. Hoje, Cristo tem posição acima de toda autoridade, mas para que efetivamente ele encabece todas as coisas, é necessário que esse encabeçamento seja realizado por meio da igreja. Para isso, Cristo foi dado como cabeça para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. É vital que o corpo de Cristo esteja encabeçado sob a linha da autoridade divina. Ó Senhor Jesus! Portanto, por um lado, amadurecemos juntos no viver da igreja, sendo edificados num corpo espiritual. Por outro lado, simultaneamente, somos encabeçados em Cristo. Desde o momento que cremos no Senhor Jesus, nos sujeitamos mais à autoridade de Cristo na igreja. Cada vez mais, Ele governa a nossa vida, nossa família, nossos negócios. Cristo está encabeçando tudo o que somos e tudo o que temos. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Para isso, Deus estabeleceu uma linha de autoridade na igreja. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Nessa linha de autoridade, os apóstolos estão em primeiro lugar. Essa não é uma hierarquia criada pelos homens, mas é a linha de governo estabelecida por Deus, a fim de cumprir seu plano. Ó Senhor Jesus! Essa é a base para compreendermos o problema que o apóstolo Paulo tratou no primeiro capítulo da 1 Coríntios. Rogo-vos, irmãos, que pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Na cultura grega, cada um podia expressar suas opiniões e pensamentos. Havia preferências. Alguns gostavam de determinado filósofo, outros preferiam outro, e a diferença de pensamento era exaltada. No entanto, uma vez trazida para a igreja, essa cultura danificou a unidade dos coríntios. Na igreja temos uma cultura diferente. Todos pensarem e falarem a mesma coisa. Ainda que tenhamos boas opiniões e bons pensamentos, a alegria de Deus é que pensemos e falemos a mesma coisa, não havendo divisão. Ó Senhor Jesus! Todos nós devemos manter a unidade, sendo inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Se estivermos nessa linha da autoridade de Deus, seremos muito abençoados. Ó Senhor Jesus! Hoje no mundo, as pessoas querem exercer uma democracia, né, Senhor Jesus, mas não é uma democracia. Na verdade, o que elas querem, né, por meio de pensamentos filosóficos, né, Senhor Jesus. Muita desinformação, muita fake news querem promover um pensamento, né, Senhor Jesus, onde se fala na pluralidade de pensamentos, mas que na verdade não é aceita essa pluralidade. Né? Hoje o que há é uma ideologia, né, para promover certas coisas que beneficiam o quê? O caos, né, Senhor Jesus. Hoje as pessoas que falam de pluralidade de pensamento, né, de que são abertas para tudo, quando ela encontra, né, a gente vê manifestações aí para poder dizer, né, que é a liberdade de expressão, que é a pluralidade e tal, mas sempre acaba em caos, quando elas encontram com aqueles que discordam, aí tem quebra-quebra, né, tem violência, tem um monte de coisa, enquanto elas dizem que outros, né, que são autoritários, que isso e aquilo, mas quando eles promovem as coisas, realmente há ali, né, a liberdade para que outros expressem tudo, e todos são respeitados, né, Senhor Jesus. Mas aí esses que querem promover o caos, eles falam que não, eles falam que os outros é que estão promovendo. Ó Senhor Jesus, e esse é o resultado do viver do mundo, né, essa democracia, né, essa pluralidade de opiniões, de pensamentos, né, de liberdade de expressão de pensamento, onde na verdade
é uma liberdade onde alguns estão impondo certas coisas. Quando se sai disso, começa-se a violência, começa-se o caos. Ó Senhor Jesus, então o Senhor está mostrando para nós, né, que essa diferença de pensamentos, quando ela é exaltada, né, quando ela é levada adiante, o que gera? Gera uma autoridade clandestina, que não é a autoridade de Deus. Por isso na igreja nós precisamos perceber logo, eu não posso seguir esse sistema do mundo, na igreja é uma cultura diferente. Ó Senhor Jesus, né, e como que a gente percebe isso? Quando a gente começa a perceber, quando isso começa a ser inserido na igreja. Quando isso começa a ser inserido na igreja, começa uma linha diferente da linha de Deus, né? E aí os irmãos querem impor, né? Eles querem impor certas situações, né? Aqui, né, Senhor Jesus, aqui o Senhor está mostrando para nós que na igreja nós temos uma cultura diferente, onde todos pensam e falam a mesma coisa, mas não fala de uma imposição de um único pensamento, e não fala da imposição de um único falar, mas ele fala de nós sermos encabeçados em Cristo. Ele mostra para nós, né, que, por um lado, a gente amadurece no viver da igreja juntos, sendo edificados, né, como um corpo espiritual, e por outro, simultaneamente, a gente é encabeçado por Cristo. Então, no momento que a gente crê no Senhor, a gente passa a se sujeitar mais à autoridade de Cristo na igreja. E conforme a gente vai desenvolvendo a vida de Deus, mais Ele vai governando nossa vida, nossa família, nossos negócios. Ele vai encabeçando tudo aquilo que a gente é e tudo aquilo que a gente tem. Ó Senhor Jesus, não é uma imposição, mas é o que é um viver no Espírito. Então, quanto mais você vive no Espírito, mais você vai percebendo a direção de Deus. Um único pensamento, um único falar. Mas quando passa a haver ali, né, uma exaltação do pensamento humano, quando um ser humano começa a se achar ali, né, mais entendedor, mas ele passa a querer impor a sua vontade. E aí é que começam os problemas na igreja. Por isso que mostrou para nós aqui, Paulo começou a resolver esse problema lá no primeiro capítulo. Senhor Jesus, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então já começa, a gente precisa invocar o nome do Senhor, exercitar o nosso espírito para ser encabeçado pelo Senhor. Né? Senhor Jesus, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Né? Quando cada um quer colocar o seu pensamento, né, o seu jeito, quer impor isso, Senhor Jesus, aí começam os muitos pensamentos. Mas como que todos nós passamos a pensar toda a mesma coisa e falar a mesma coisa? Quando que as divisões são acabadas, não são exterminadas? Não é pela imposição de um só pensamento, mas é pelo viver no Espírito. Né? Quando a gente começa a ver muita confusão, é porque ou vários eles estão vivendo fora da presença do Senhor, estão vivendo fora do Espírito, ou então tem alguém que está seguindo a linha do Espírito e outro que não está aceitando isso e está querendo uma outra linha, uma autoridade paralela, uma autoridade clandestina. Né? Assim que o inimigo começou isso, ele quer semear também na igreja, assim como ele tem semeado isso no mundo. Né? É só a gente prestar um pouco de atenção e a gente vai ver. Essa pluralidade de pensamentos não está levando ninguém a lugar nenhum. Muito pelo contrário, na hora que começam as discordâncias, pronto, começam os barracos, né? Começam ali, né, começam ali os debates acalorados, e aí sempre termina em violência e ninguém consegue expor nada. E aí o inimigo quer trazer isso para a igreja, né? Senhor Jesus. Então o que a gente, por meio do Espírito, a gente começa a perceber? Né? Senhor Jesus, né? Que a cultura da igreja nos leva a pensar e falar a mesma coisa. Não pela imposição, mas pelo Espírito. Você pelo Espírito, né? Talvez alguém fale algo ali, você na hora não esteja no Espírito, você discorde. Mas quando você começa a exercitar seu Espírito, você começa a ir diante do Senhor, você começa a ver a linha da autoridade de Deus. E mesmo que você discorde, você obedece. Né? O princípio da sabedoria é o temor de Deus. Temor não é medo, temor é respeito, né? É reverência. É perceber que a igreja pertence ao Senhor, o falar pertence ao Senhor, a direção pertence a Ele. Né? O desejo de Deus é colocar Cristo como cabeça de todas as coisas, sujeitar tudo a Cristo, para que um dia tudo aquilo que foi sujeitado a Cristo, né, seja sujeitado a Deus. Né? Essa é a ordem da Bíblia. Né? Ó Senhor Jesus. Né? E aí como que a gente começa a perceber isso? Né? Embora a gente tenha boas opiniões, bons pensamentos, a gente vai percebendo que aquilo que alegra o coração de Deus
é quando a gente pensa e fala a mesma coisa. E assim não há divisão. O corpo está todo apontando na mesma direção. Todos estão andando na mesma direção. Esse é o caminho da bênção. Como ele falou aqui, Senhor Jesus. Conforme Cristo vai encabeçando tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente tem, o Senhor vai governando nossa vida, nossa família, nossos negócios. A gente vai percebendo ali realmente a multiforme sabedoria de Deus. E é nisso que a gente precisa perceber. Quando a imposição de um pensamento, imposição de uma direção, um homem ali querendo encabeçar todas as coisas, sempre vai ter uma confusão, e no final não vai gerar nada. Por isso está mostrando, já veio mostrando para nós as outras semanas, toda vez que o homem tenta colocar a mão nas coisas da igreja, piora tudo. Senhor Jesus, o Senhor não consegue avançar. Mas aí, e como então que tudo vai se tornar um? É pelo Espírito. Pelo Espírito você vai percebendo, olha, há um só falar, há uma só direção. Mas na hora da execução, aí que entra a multiforme sabedoria de Deus. Como estou sempre insistindo aqui, revelação e sabedoria. Você precisa da revelação, você precisa da direção de Deus. Mas aí na hora de aplicar isso ao seu viver, é aí que entra a multiforme sabedoria de Deus como um corpo. Nem todos são olhos, nem todos são boca, nem todos são ouvidos, Senhor Jesus. Se a mão disser para o pé que ele não é importante, Senhor Jesus. Então aí que entra o corpo de Cristo atuando. Na hora de a gente cooperar, na hora de a gente praticar, talvez na hora de praticar haja algumas diferenças. Mas por quê? Porque os membros do corpo de Cristo são diferentes, mas estão todos agindo na mesma direção, todos em prol da vontade de Deus. Então essas diferenças se encaixam. Mas quando é por diferenças de opinião, quando é por imposição de opinião, essa pluralidade aí, essa sabedoria de Deus, ela não se encaixa. Aí cada um vai para um lado. É isso que o Senhor está mostrando para nós, essa diferença. Ó Senhor Jesus, o corpo ele se complementa, as opiniões não, elas divergem, elas conflitam, elas têm direções diferentes. Mas quando a gente está no Senhor, a gente anda sempre em prol da vontade de Deus. Por isso que começou hoje falando, existe uma linha da autoridade divina. Então a gente precisa estar bem claro sobre isso, A igreja ela tem a finalidade de cumprir o mistério da vontade de Deus. Por isso precisa de um encabeçamento, de uma linha de autoridade. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa perceber isso. Eu não necessariamente que o irmão que está ali vivendo comigo, que ele vai fazer a mesma coisa. Mas ele precisa perceber que nós temos a mesma direção. A gente precisa estar voltado para o mesmo fim, cumprir a vontade de Deus. Aqui a gente vê que a vontade de Deus é que Cristo encabece todas as coisas. Eu estou aqui, praticando aqui os meus dons, vivendo a vida da igreja, servindo. Qual é o meu alvo? O encabeçamento de Cristo. A vontade de Deus seja feita. Aquele irmão que está do meu lado, de repente está fazendo algo que ali que aparentemente é diferente. Mas ele está seguindo também a mesma linha. O encabeçamento de Cristo, a edificação da igreja, a vontade de Deus sendo cumprida, Senhor Jesus. Então vai tudo convergindo para o mesmo lugar. E assim no Espírito a gente percebe que embora talvez humanamente a gente olhe e parece que está cumprindo coisas diferentes, mas espiritualmente a gente percebe que estamos fazendo a mesma coisa. Então somente por meio do Espírito a gente vai conseguir perceber o encabeçamento de Cristo. E também por meio do Espírito a gente vai começar a perceber também alguns que não estão andando nesse encabeçamento. E aí, qual é a nossa função no meio disso tudo? É apontar erro? Tirar o fulano? Excluir? Não. É você, por meio do Espírito, levar também aquele irmão a desfrutar do Espírito, levar ele a andar na linha da autoridade de Deus. Ó Senhor Jesus. Mas o que acontece? Cada um de nós precisa estar sempre indo diante do Senhor, purificar o seu coração, exercitar o Espírito. No início da criação, Deus entregou o governo do mundo a um arcanjo. E ele tinha muita sabedoria e formosura, mas por causa disso, o orgulho entrou no seu coração. E ele pensou que podia ser igual a Deus e estabeleceu uma linha paralela de autoridade. Uma autoridade clandestina. Senhor Jesus. E esse é o império das trevas. Onde a ordem de Deus foi retirada e um caos foi implantado.
Então a gente tem que começar a olhar, né, para nós mesmo, levar nosso viver diante de Deus, nossos pensamentos, né, o nosso desfrute diante do Senhor e ver, Senhor, o que eu estou gerando na minha vida? Estou gerando caos ou estou gerando ordem? Né, Senhor Jesus. Se a gente começar a perceber isso, a gente vai começar a buscar não olhar o outro, não ver o defeito do outro, mas olhar para mim mesmo, ver os meus defeitos, né, ver o meu andar, ver se eu tenho agradado o Senhor, né, Senhor Jesus. Por isso ele mostrou aqui, né? Ele precisa amadurecer junto no viver da igreja e ter um viver de edificação. Aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou buscando, tem gerado edificação? Será que o meu interesse é fazer a vontade de Deus ou ainda estou na igreja ainda querendo impor meus interesses próprios? Né, Senhor Jesus? E por outro lado, eu preciso estar sendo encabeçado por Cristo, eu preciso estar claro. Né? Todos os dias eu preciso estar claro, Senhor, eu estou cumprindo a Tua vontade, estou sendo encabeçado por Ti. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então eu preciso perceber, Senhor, durante o meu dia eu estou me sujeitando mais à Tua autoridade, estou sendo mais governado pelo Senhor, né? O Seu governo está sendo estabelecido, está sendo expresso na minha vida, na minha família, nos meus negócios, no meu dia a dia. Ó Senhor Jesus. Irmãos, ninguém pode responder essa pergunta para você. Você precisa ver. E se você vê que tem um outro, né, que de repente não está conseguindo seguir essa linha, seguir a autoridade de Deus, não é seguir o seu pensamento, né, a sua meta, aquilo que você quer, mas é você perceber, você ir diante do Senhor e discernir se aquele irmão está seguindo a linha de Deus. Se você vê que não, se Deus mostrou isso para você, então é sua responsabilidade ajudar aquele irmão a exercitar o Espírito. Mas se Deus não deu para você essa responsabilidade, se Deus não está dando para você, né, esse caminho, então, irmão, não se meta na linha da autoridade de Deus, porque senão você pode se orgulhar. Foi isso que fez com que o arcanjo que Deus estabeleceu ali diante de tantas coisas se orgulhasse e agora estivesse andando paralelamente a Deus. Parece que é a mesma direção, mas Deus está andando aqui e Ele está andando aqui. Amado, nós não podemos nunca andar aqui, nós precisamos andar junto com o Senhor, na mesma linha de Deus. Vamos ficar atentos, não vamos ficar andando num negócio que parece ser o andar de Deus, que parece ser a linha de Deus, mas vamos andar naquilo que de fato é a linha de Deus. E para isso a gente precisa exercitar o Espírito, purificar o nosso coração, estar limpo diante de Deus, tudo sempre indo diante do Senhor, orando, buscando, né? Senhor Jesus, não há situação que a oração não resolva. Lembre-se sempre disso. Ó Senhor Jesus, vamos orar, vamos buscar ser encabeçado, vamos buscar restabelecer a ordem do Senhor em primeiro lugar na nossa vida. A autoridade, o encabeçamento de Deus começa pela igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Sou eu individualmente? Não, individualmente sou membro do corpo de Cristo. Eu preciso dos irmãos, né? Então eu preciso viver no Espírito e levar com que outros também vivam no Espírito, para que todos possam andar juntos, né? O Senhor hoje colocou tudo, né, diante de Cristo. Cristo tem uma posição acima de toda a autoridade. E para isso é necessário que todo esse encabeçamento seja feito por Cristo, para que um dia Cristo possa entregar isso para Deus, né? Então, para que esse encabeçamento seja de Cristo, começa por cada um de nós. Então vamos tomar posição pelo Senhor, vamos ser encabeçados, vamos seguir a linha da autoridade divina, vivendo no Espírito. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.